A paz do Senhor, meus irmãos amados que nos assistem, mais essa manhã gloriosa, nós estamos aqui reunidos para falar mais da palavra de Deus, estudarmos mais acerca desta palavra maravilhosa que nos traz vida, paz, esperança e tudo que é de bom, né, que a gente pode aprender com os ensinamentos bíblicos, ensinamentos passados através do próprio Cristo. Amém? Hoje, mais um domingo abençoado, esse dia tão bonito que o Senhor nos fez, nos concedeu. Nesta manhã gloriosa, estou aqui sentado com o meu pastor Eli, esse privilégio de estar aqui com o pastor João, meu amigo aqui, Paulo Correia, e o nosso presbítero Luciano, que estaria atrás, dando um suporte técnico para a gente, estarmos juntos aqui, podendo fazer mais esta live, essa EBD online. Amém, amados? Irmãos, nesta manhã, nós iremos abordar um tema muito importante, muito relevante para o nosso estudo, para o nosso crescimento espiritual. Já tratamos desse assunto várias vezes, mas é sempre importante nós retomarmos, né? E agora a gente vai abordar esse assunto de uma maneira diferente. Aqui essa mesa desse debate, essa não é bem um debate, é uma conversa teológica sobre o assunto, certo? O que tema é esse? Santidade. Santificai-vos é o tema. Vocês sabem, nós estamos estudando os temas propostos na nossa revista Fundamentos, por uma fé inabalável. Na EBD anterior, nós concluímos o assunto da vida eterna, certo? Nós trabalhamos ao longo de 3 domingos esse tema, e hoje nós vamos trabalhar esse tema, santidade, santificai-vos, certo? E passando já a palavra inicial aqui para os nossos irmãos darem suas saudações, cumprimentarem vocês que nos assistem, certo? E já convidando vocês que nos assistem para que compartilhem, para que participem, interajam conosco, enviando suas perguntas, emitindo suas opiniões aí, certo? Acerca desse assunto. O que vocês acham sobre esse assunto? É importante falar sobre esse tema? Não é? Como vocês observam a nossa sociedade atual? Amém? Com relação a esse tema. Vocês acham que a igreja, os valores cristãos têm influenciado o nosso mundo ou não? Vocês acham que é possível um cristão ser influenciado ou ele deve ser influenciador? Pense nisso, amém? Então, vou passar a palavra para o nosso pastor Eli, dar suas saudações, cumprimentar o público de casa. Pastor. Graças e paz, amados. Pessoal de casa, Deus abençoe, bom dia, que o Espírito de Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. E assim, ainda, eu vou utilizar a palavra impactado, né, para a gente fazer um jargão desse novo tempo, impactado pelo culto de ontem que tivemos aqui. Vocês estão vendo aqui um tema, ainda está temático aqui no fundo, porque ontem a gente teve um culto retrô, então tem um LP gigantesco aqui, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Ontem a gente experimentou coisas bacanas. E eu espero que hoje também seja uma bênção, que o Espírito de Deus seja sobre cada um de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque esse tema é muito bom e é um tema, assim, fundamental na compreensão da nossa tradição metodista, do nosso querido John Wesley, que trabalhou tanto esse tema aí. Então, vai ser bênção, tenho certeza. Amém. Amém. Vou passar aqui agora a palavra para o nosso irmão Paulo, e já aproveitando para trazer, assim, algumas notícias que eu observei no jornal, né, nessa manhã. Eu abri a página na internet de alguns sites de notícias, que já, até para a gente tratar, para a gente trabalhar já esse assunto, mas ainda não começado, gente, é só as iniciais, as palavras iniciais aqui. Mas eu gostaria que o Paulo já comentasse sobre isso. Paulo, eu abri lá o site do G1, Folha, alguns sites. Aí eu vi lá as principais notícias nessa manhã, olha. Primeiro, você abre lá a página, aparece: ataque a banco. De onde vêm as armas, munições e explosivos usados para o novo cangaço? Essa foi a primeira em destaque, né? Segunda, criança atingida por bala perdida na zona oeste do Rio. E terceira, defesa da mãe de Henri agora diz que ela foi agredida por doutor Jairinho. Então a gente vê as principais notícias
dos principais meios de comunicação, né? Trabalhando aí tema como violência, né? Assalto, banco, roubo, né? Violência e homicídio, a criança morreu com bala perdida, e aquele caso do menino Henri, né? Que agora a mãe parece que mudou a sua estratégia de defesa, né? Então a gente vê, alguma hora ela mentiu, ou mentiu antes ou está mentindo agora, certo? O que essas manchetes têm a ver com o nosso tema de hoje, santidade, Paulo? Bom dia a todos, irmãos, Pai de Jesus. A situação atual ela é de bastante violência, de degradação. Você falou sobre bancos, eu estava indo malhar, estava indo para a academia, e tinha a agência da Caixa ali, já estava de novo, pouco tempo depois de ter sido reaberta, já estava estraçalhada de novo. E é uma surpresa, porque tinham acabado de ficar um bom tempo parada por causa do último ataque. E a gente só vê essas notícias acontecendo cada vez mais. Eu me perguntei nesse dia, por exemplo, justamente essa surpresa, esse choque, apesar de a gente estar habituado a essas notícias de violência, de novo atacaram, de novo fizeram isso, de novo pessoas que deveriam cuidar de criança, de novo violentando, agredindo, matando, de novo. Essas coisas estão sempre acontecendo e, assim, embora a presença do Espírito Santo esteja no mundo, coisas ruins permanecem acontecendo. Agora, o fato da presença de Deus estar no mundo, ela implica em que a possibilidade de haver essa transformação de caráter das pessoas, ela está aberta. Pelo fator do Espírito Santo promover a santificação no coração das pessoas. É uma proposta que a gente pretende abranger ela aqui, contemplá-la aqui hoje, mas de fato a santificação promovida pelo Espírito Santo, promovida por Deus, ela é um agente capacitador de mudanças na sociedade, a partir da qual coisas como essa deixariam de acontecer, mas a gente pode trabalhar isso melhor aqui. Não. Pessoal, vocês estão vendo uma dificuldade com a nossa imagem? Nos perdoe aí, a gente está ajustando, é um equipamento novo que a gente comprou, então está fazendo alguns ajustes ainda. Então, mas o som está tranquilo, então a gente vai levar assim, mesmo com dificuldade de imagem, e o presbítero Luciano está lá atrás lutando bravamente. Porque o equipamento a gente ainda está configurando ele, é igual trocar o pneu com o carro andando, Fábio. Então, mas o som está perfeito. Vamos seguir. Amém. Amém? Amém. Estava testando aqui o áudio que eu não escutei, não sei se vocês aí em casa estão me escutando, eu acredito que sim, né? Mas é isso aí, irmãos, né? A gente está aqui trabalhando para fazer o melhor e vamos chegar lá. Gostei aqui das palavras do Paulo, acerca de relacionando aí, né, essas manchetes que eu trouxe com o nosso tema, santidade. E agora, passar as considerações iniciais para o nosso pastor João Vitor, que aniversariou ontem, tá, gente? Completou mais uma primavera. Deus te abençoe, João. Te dê muita felicidade e abençoe teu ministério, certo? Dê sua saudação para o povo e eu peço que você faça a oração inicial para a gente dar início aqui ao nosso estudo, amém? Irmãos, mais uma primavera pela primeira vez em primavera, então eu estou feliz. Pastor sem piadinha sem graça não é pastor. Irmãos, o seminário, uma das maiores coisas que ele ensina pra gente é fazer piadinha sem graça, é natural. Eu estou feliz por estar com vocês, feliz por esse tema que é tão importante. Eu lembro que a Igreja Metodista Wesleyana, ela tinha até alguns poucos anos atrás um tema voltado para a santidade, né? Santidade como estilo de vida. Eu lembro que adolescente olhava para essa frase e falava: caramba, rapaz, isso tem que mover o meu coração, e moveu mesmo, por muitos anos, e move até hoje, e eu espero que seja assim para minha vida inteira. Tema muito importante, né? O Paulo falou super bem aqui, e é impressionante como que esse mundo vive um padrão completamente oposto à santidade, né? Mas enfim, deixa eu falar sobre isso aí melhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos. Eu peço, antes de orar, que você compartilhe mesmo essa live, que manda no WhatsApp para alguém que você gosta, enfim, para que a gente possa alcançar mais vidas, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço nessa manhã, porque nós temos essa grande oportunidade, Pai, de, como irmãos, conversarmos sobre um tema que é tão importante para a vida cristã, para aqueles, ó Pai amado, que te seguem. Eu te agradeço por isso.
Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a sabedoria que nós precisamos, que vem do alto, porque nós, por nós mesmos, não temos a capacidade, Senhor amado, de discutir coisas aqui que não venham, ó Pai do Senhor. Eu peço a Ti também que o Senhor possa, ó Pai, tocar no coração daqueles que estarão conosco, tanto agora como aqueles que assistirão mais tarde, e que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, desejando o processo de santificação em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Então, a leitura que nós vamos fazer para dar início aqui à nossa conversa se encontra lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Tá? Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. A partir dessa leitura, fica bem claro, né, pastor? Aqui, olha. Pastor e os comentaristas aqui, né? Ó. Portanto, santificai-vos. É uma ordem, né? É imperativo. E santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Pastor, comenta aqui sobre isso, olha. É um processo de santificação? Por que nós devemos nos santificar, sede santos? Porque muitas pessoas acham, assim, elas falam, eu não sou capaz de ser santo. Talvez porque elas tenham um entendimento, uma percepção errada do que seja ser santo. E quando fala assim, assim, eu lembro quando, na minha infância, você é um santo, né? Às vezes quando tinha uma repreensão, né? Você é o santo, você não erra, então, né? As pessoas costumam associar o fato de errar ou não, né, com a questão de ser santo. Tá certo essa percepção, pastor? Tá errado? Explica aí pra gente. É engraçado, Fábio, que nessa fala assim, você então é um santo, então isso se torna pejorativo, né? Você quer dizer, alguma coisa que é hipocrisia, melhor dizendo. Então você é um santo. Não... Então, se você disser que você é santo, você é hipócrita. Né? Porque a própria palavra diz que nos ensina que não há um justo, então todos pecam. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Então, essa ideia de santificação, ou melhor, de santo como impecabilidade, está muito associado na cabeça das pessoas. Mas o certo é que, pelo menos essa é a nossa compreensão, amados, na teologia wesleyana, a questão de ser santo, de santidade, santificação, ela não é uma santidade na compreensão absoluta, no termo absoluto da ideia da impecabilidade, ou seja, da não possibilidade do sujeito não pecar. Melhor dizendo, da possibilidade do sujeito não pecar. Não pensamos santidade nesses termos para o ser humano. Quando falamos dos atributos divinos sobre santidade, pois só Deus é santo e só Deus é impecável, e isso nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, aí sim trabalhamos a ideia absoluta da santidade. Mas quando falamos, e o apóstolo Paulo toma esta palavra, quando se dirige às igrejas e ele diz aos santos de Éfeso, ou santos de Corinto, ou outra igreja, ele diz aos santos, ele está dizendo essas pessoas santificadas, obviamente, pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Então vamos deixar claro aqui, quando falamos de santos, nessa perspectiva que iremos colocar aqui, não estamos falando numa ideia absoluta de Deus. Estamos falando na possibilidade de vivermos uma vida santa em Cristo Jesus. Outro detalhe, quando você diz acerca do processual, eu diria que a santificação, ela é um processo na vida do ser humano. E a santificação, irmãos, não se escandalizem, calma que eu vou tentar explicar. Santificação, para nós, é obra, porque leia o texto novamente, se possível, Fábio. Portanto, santificai-vos e sede santos. Portanto, santificai-vos. O que você tem? Quem é que vai se santificar? A pessoa.
Entende? Não é uma ação, veja só, não é uma ação da própria pessoa que se santifica por ela mesma, mas é necessário uma ação da pessoa. Não é uma atitude de Deus na vida da pessoa. A pessoa não vai ficar inerte. Inerte, não é que ela vai ficar parada, quieta, ou dentro daquela ideia quietista, né? De que você fica passiva. Santificação é uma questão ativa, por isso é obra, não obra meritória de salvação. Não vamos fazer uma confusão aqui, mas é uma ideia de que você deve se santificar. Como? Essa é uma boa pergunta. Como? Obviamente não pelos seus próprios méritos, não pela sua própria capacidade, mas usando aquilo que chamamos na teologia wesleyana de meios da graça para que isso aconteça. Você vai usar de meios da graça. Esses meios da graça são os sacramentos. Ceia, oração, jejum, leitura da Bíblia, culto, subir ao monte, descer ao monte, oração de madrugada, vigília, oração de manhã, roda de conversa, de debates bíblicos, meios da graça. Então, é uma obra, porém não é uma obra meritória, mas é uma obra, ou seja, é uma ação, porque santificai-vos. Muito interessante, né? Essa abordagem do pastor, pensando um processo de santificação onde nós, seres humanos, interagimos com Deus, né, através do Espírito Santo, que vai nos moldando. Eu poderia usar uma palavra um pouco melhor, que é apropriação. Apropriação? Isso, porque como é que você se apropria de alguma coisa? Passivamente? Não, você só se apropria de alguma coisa, ou seja, você só toma posse de alguma coisa, você toma para si alguma coisa com uma ação. Então, a santificação para o cristão foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, mas é necessário uma apropriação disso, por isso chamamos isso de obra. Perfeito, pastor, perfeito. Eu acredito que ficou bem claro para mim, acredito para vocês também, tenha ficado clara essa visão do pastor a respeito desse... Isso é importante, porque senão o pessoal vai achar, o pastor falou que a salvação é pela obra. Não, a salvação é absolutamente pela graça. Amém. Então, entendido esse ponto, né? Eu queria agora que o pastor João, ele esclarecesse para a gente, bem claro aí, para o pessoal entender, né? Bem didático aí, o que seria a santificação assim na prática para a gente. Eu vou tentar responder, depois eu vou trazer também um outro tema para a introdução, porque a gente não vai falar sobre isso ao longo da aula, mas acho que é um tema que pode ser interessante, eu espero. Como nos santificarmos na prática, né? O pastor Eli já falou muito bem, e nós entendemos que a santificação é obra, é parte de nós, né? Ao mesmo tempo também que é colaborativa, porque o Espírito Santo atua em nós. Então, eu não me santifico sozinho, irmãos, eu não tenho capacidade para me santificar sozinho. Quando eu me santifico, ou estou no processo de santificação, é porque o Espírito Santo está comigo, está com você, está conosco, e nos capacita a isso, né? A passar por esse processo. Como nos santificar, querido irmão Fábio? O próprio pastor Eli já respondeu, meios da graça. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, falei sobre isso na minha última mensagem, eu preciso buscar a Deus, e quando eu busco a Deus, eu estou no caminho da santificação, a coisa naturalmente acontece. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a abominar o pecado cada vez mais. Porque a essência de Deus por si só é santidade. Deus é santo. Da mesma forma como eu sou careca, Deus é santo. Muita santidade. Muita santidade. Pô, Paulo. Irmão, Deus é santo nesse nível, sabe? Eu gosto de pensar assim, Deus é santo. E se Deus é santo, ele não é pecado. A essência de Deus é contrária ao pecado. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus, eu passo a abominar totalmente o pecado, a odiar o pecado. E isso é santificação. Então, como me santificar? Eu diria relaxando, não se preocupando com isso, mas buscando a Deus. E assim você vai se santificar. Agora, se eu puder trazer uma provocação... Sim, traga. Se eu respondi, eu acho que eu respondi.
Perfeito. Vai na prática, vive a sua vida cristã, assim você vai se santificar. Se eu puder trazer uma provocação, John Wesley, pastor, se eu estiver errado, me corrija. Eu acho que ele foi muito revolucionário na santificação, porque Wesley veio de uma herança onde se acreditava que você precisava se santificar para ser justificado, para receber o perdão divino. Quando Wesley ele vai trazer uma outra questão, você primeiro é perdoado do seu pecado para que se inicie o processo de santificação. Isso parece uma coisa distante da gente, né? Mas não é não. Não é não. No mundo aí fora, se você falar para alguém assim, olha, busca o Senhor, se essa pessoa for sincera com você, se ela for sincera, ela pode falar assim, não, eu tenho uma vida muito errada, não dá para eu buscar a Deus não. Quando nós que somos wesleyanos, nós dizemos, venha, Deus vai te perdoar e vai purificar a sua vida. O mundo pensa, eu tenho que me purificar para buscar a Deus. Nós dizemos, Deus vai te purificar e vai te incentivar a buscá-lo. Eu acho que esse mundo precisa ouvir essa mensagem. Você acha? Eu tenho certeza que eles precisam ouvir essa mensagem. Eu achei muito interessante aqui a colocação que o pastor João colocou, a respeito de Deus, santo, como diz a Bíblia, né? Eu já ouvi alguns comentários dizendo que no idioma, né, no hebraico, e no Novo Testamento também no grego, repete essa expressão, né, santo, porque não teria o superlativo, né? Então seria santíssimo, seria no português, colocando aí, para enfatizar a qualidade de santo que o Senhor tem, né? Então, colocava santo, é santíssimo, é muito santo, né? Então, como o pastor João disse, a gente, quando nós, na condição de pecadores, não temos como acessar Deus, né? Mas nesse processo de santificação que ocorre, é um esforço humano, mas em cooperação, colaboração com a ação do Espírito Santo no nosso interior, nós vamos mudando a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. Porque até essas notícias que eu trouxe aqui, Paulo, a gente percebe que falta santificação nessas pessoas que cometem crimes, que cometem essas... Não, aqui são as que a gente trouxe, mas uma pessoa simples, normal, que compra pão de manhã lá e tal, e volta para casa, trabalhador, pai de família, mãe, filho, todos que não... Inclusive nós, né, pastor? Que estamos nesse processo de santificação. Nós somos capazes de cometer atos que são, assim, repugnáveis diante de Deus, certo? Então, quando a gente vê essas notícias no jornal, a gente reflete. Como será que está a nossa mensagem que nós estamos pregando? A gente precisa pregar, mas está surtindo efeito? A gente está influenciando ou está sendo influenciado? Paulo, qual é o seu ponto de vista aí? A gente observa nas estatísticas, nos números aí do IBGE e tal, que faz levantamento, tinha tantos, 10 anos atrás tinha tantos cristãos evangélicos, não sei o que, tantos católicos. Hoje em dia aumentou o número de cristãos evangélicos. Será que a gente observa esse crescimento, né, qualitativo na nossa sociedade? Isso é uma boa questão, porque eu tenho até uma experiência sobre isso relacionada ao censo. Alguns anos atrás, não temos visto hoje em dia, mas alguns anos atrás o censo era feito de porta em porta, né? E ele batia na sua porta e fazia algumas perguntas, o questionário, e aí era feito o censo. E eu tinha uma brincadeira com isso, que foi real. O censo bateu na minha porta, não lembro quantos anos eu tinha, e fez lá o questionamento, e perguntou, em uma das perguntas, perguntou se eu era, qual minha cor. E aí, eu juro para vocês, eu respondi branco. Por quê? Porque depois eu amadureci, né? Eu entendi que ele estava cumprindo o trabalho dele, mas na época, que eu era muito jovem, eu falei, pô, esse rapaz estava brincando comigo. Aí eu respondi branco para brincar, né? Foi imaturidade minha na época, eu era jovem. Mas isso me trouxe uma reflexão. Ele anotou branco. Ele anota o que você responde a ele. Mais tarde, em algumas crises que eu tive, que eu já conversei com o meu pastor, o pastor Eli me ajudou muito, quando eu tive crises relacionadas ao número crescente de denominações, número crescente de igreja, que eu fiquei bem, sabe, aquilo me abalou muito, e o pastor Eli me ajudou nessa época.
uma coisa que eu entendi foi com essa experiência. De acordo com os números, eu não lembro como está agora, mas parece que o número de evangélicos tem crescido cada vez mais, ao ponto que daqui a pouco vai ser majoritário esse segmento no Brasil. Se é majoritário, e se já é tão grande, e se no nosso bairro Jardim Primavera nós temos tantas igrejas, e em Duque de Caxias nós temos tantas igrejas, e se no Brasil nós temos tantos evangélicos, ora, quem é maioria não influencia pelo seu relacionamento? E por que esses números que o Fábio trouxe de violência e de degradação aumentam tanto? Não era para a gente ter uma cidade transformada? Então isso só pode significar uma coisa: esse número e esses dados não estão corretos. Por quê? Porque se tivéssemos essa quantidade de evangélicos, de cristãos, vamos dizer assim, conforme o censo diz, com certeza haveria uma transformação, como houve em vários momentos da história, onde houveram esses avivamentos de conversão, de transformação, de santificação. Então isso, logicamente, só pode significar uma coisa: esses números estão incorretos. Lógico que a santificação ela vai implicar no modo de vida e no estilo de vida completamente diferente do que o padrão, abre aspas, que eu não gosto desse nome, mas é abre aspas, entre o que o padrão do mundo diz, né? E aí eu gostei muito do que o pastor João Vitor falou, porque quando você se santifica, esse padrão de estilo de vida, ele é adquirido nessa perspectiva que o pastor ele falou de ser uma obra contínua que você vai fazendo, você vai adquirindo ele naturalmente. Por isso, não se deve ficar com aquela neurose. Muitos círculos nós vemos neurose das pessoas buscando essa santificação de forma neurótica, desesperada, de uma forma psicológica neurótica. Quando que, na verdade, como o pastor João Vitor falou, ela é adquirida naturalmente no seu relacionamento com aquele que é santo, orando, meditando, jejuando, buscando a Deus, buscando se aproximar de Deus, e essa santificação acontece num processo de sinergia, que nós chamamos de sinergia, que é uma cooperação. Cooperação significa que Deus precisa da sua ajuda, que o Espírito Santo precisa da sua ajuda para te santificar? Não. Mas é uma cooperação naquele sentido que o pastor ele trouxe, onde o indivíduo, ele se esforça pela santificação. Ele não é um sujeito, como ele foi colocado, passivo, que fica esperando a santificação cair do céu. É uma sinergia, uma cooperação entre o ser humano e Deus. E aí, essa santificação vai implicar em comportamentos éticos, morais, não moralistas, mas morais, que se adequam à imagem de Deus. E aí, quando isso ocorre, realmente teremos uma sociedade transformada, ao contrário do que esses números me parecem não competir com a realidade, teremos uma sociedade um pouquinho mais transformada. Só para ajudar nos números aí, o Fábio... Compartilhe, Léo, pastor. Ele bota aqui para a gente, ele bota a estatística que você citou aí, ele diz, no Brasil 64,6% dos brasileiros, ou seja, cerca de 123 milhões, declaram-se católicos. É uma declaração, não é uma realidade, né? Então, 64%. 22,2%, cerca de 42 milhões de pessoas, declaram-se protestantes, evangélicos, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. E apenas 8%, cerca de 15 milhões, de outras religiões, né? Então, majoritariamente cristão. O Brasil é um país cristão desde sua fundação. Vai discutir lá se os índios tinham direito e tal. Não quero discutir isso, mas se eu for perseguir uma história dentro de uma tradição historiográfica, né? O Brasil é um país cristão. Chegou aqui e foi rezado uma primeira missa católico, ok, tudo bem, mas foi rezado uma primeira missa, colocaram uma cruz, então, um país cristão, majoritariamente. Perdão. Não, se eu puder aqui contribuir, eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre o percentual de protestantes e católicos em Duque de Caxias, com dado no último censo. Não foi agora isso, tem uns 2 anos, então eu não lembro exatamente como é. Para imaginar, ou para saber quantos protestantes nós tínhamos em Duque de Caxias, porque o Brasil são vários países no Brasil, né? Eu falei, eu quero saber como é que Duque de Caxias está. E eu vi que a nossa cidade ela tem um percentual de protestantes, se não me engano, já maior do que de católicos. É verdade, Baixada. Então a gente poderia falar assim, mas é porque o católico ele não é um cristão praticante, né? Então por isso que nós não vemos a transformação na sociedade, porque sem crítica nenhuma aos católicos, eles não são
todos eles praticantes do catolicismo, do cristianismo, enfim. Não. Duque de Caxias é uma cidade majoritariamente protestante já. E Duque de Caxias, irmãos, é uma cidade com muita corrupção, com muito crime. Você sabe que um dos impactos que eu acho que um impacto negativo, nesse caso, e a gente faz aqui, eu dou a mão à palmatória, porque você fez uma pergunta para o Paulo sobre a pregação. Além do equívoco também que a gente comete na clareza da nossa mensagem, a gente também comete um equívoco na boa estrutura do nosso discipulado. Os católicos vão chamar isso de catequese. A gente chama isso de discipulado, a gente chama isso de ensino, escola dominical, EBD, enfim. O que significa isso? Uma coisa é a pessoa alcançar a salvação, entender, perdoados são os seus pecados, e então ela está apta, ela está preparada para que, se Jesus Cristo voltasse naquele momento, logo após a sua conversão, maravilha, bendito seja o Senhor. O problema é que Jesus Cristo ainda não voltou, e a gente precisa continuar vivendo a nossa vida. Então, como viver a nossa vida agora nova, porque aceitamos a Jesus, então é uma nova vida. Como viver esta nova vida aguardando a vinda de Cristo? Só existe uma única opção, uma vida de santidade. E aí, como igreja, nós erramos muito em ensinar aos nossos membros, e aí eu estou dando a mão à palmatória porque eu sou um pastor, está aqui o pastor João Vitor também, sabe o quanto nós erramos em deixar isso claro, o ensino claro da vida cristã, legítima, autêntica, que tem todas as dificuldades da luta contra uma natureza carnal, já predita pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, quando fala que o bem que eu quero não faço, então tem uma luta entre a natureza pecaminosa e o Espírito Santo que habita em nós. Então, isso já seria suficiente para trazer dificuldade na compreensão da santificação. Ajudando mais ainda, as igrejas não ensinam adequadamente, não fazem um discipulado adequado, não fazem um catecismo, usando a palavra católica, adequada. E aí a gente tem uma membresia de uma igreja que, se você observar em alguns comportamentos, para você dizer assim, mas esse sujeito é um cristão, fica difícil, fica longe. Verdade, eu gostei aqui da fala do Paulo, que a experiência dele, né, que ele compartilhou aqui com a gente, eu nunca tive essa experiência, né, de ser consultado, né, ser entrevistado por alguém do censo. Mas eu achei interessante que ele, pensando que o cara estava de brincadeira com ele, né, ele deu uma informação falsa e ele observou que o cara registrou conforme havia declarado, né? Foi fiel à palavra do entrevistado. Isso faz a gente refletir que, se o número está errado, o pastor João Vitor falou que já fez pesquisa, inclusive aqui de Caxias, que aqui a predominância é de evangélicos, né? Sobre o número de cristãos, de católicos, né? São cristãos os dois, né? Tanto católico quanto evangélico protestante. Mas o número que sobressai aqui da Baixada é dos evangélicos, certo? Aí quando a gente falava, tem católico que não é praticante. Então a gente pode dizer que hoje em dia tem evangélico que também não é praticante, né? Surgiu esse novo tipo aí, né? O evangélico não praticante. Isso é novo, sinceramente. Isso é novo, porque eu já não sou tão novinho, né? Então, desde minha infância, sou criado no evangelho, e um evangelho protestante, pentecostal. Mas era claramente observado, assim, se o sujeito fosse crente, identificava ele de cara. E era pelo exterior, não era pelo fato dele falar, não. Era esteticamente, o estereótipo. É a roupa. A roupa era identificada. Hoje, nem tanto. Então, eu não estou fazendo aqui, tecendo uma crítica nessa evolução, não, porque isso é natural. Mas o que você falou é novo, porque tinha
cristãos nominais naquele período, ou protestantes, pentecostais? Tinha, mas era uma minoria muito pequena, insignificante, ô Fábio. Eu lamento que hoje parece que ainda não é uma maioria, graças a Deus, a maioria são fiéis, crentes. São praticantes, devotos, piedosos, maravilha, graças a Deus, e por isso esse mundo não está pior, porque tem esses crentes fiéis, mas a gente percebe que essa minoria insignificante começou a fazer uma baguncinha no meio evangélico, no sentido de serem nominais mesmo. Amém. Então, só completando meu raciocínio que estava construindo aqui, em cima dessa fala, dos cristãos nominais aí. Então, eles são pessoas que se autodeclaram cristãs, né? Talvez, aí surge um pensamento, né, que eu vou compartilhar, que a gente possa refletir junto aqui. Por que será que surge esse pensamento? A pessoa, ela se enxerga como um cristão, na questão subjetiva, ela se diz, não, eu sou um cristão, mas não reconhece, não reconhece, aqui, tá saindo, não reconhece nessa pessoa o comportamento, as atitudes, a fala, até vestimento, vamos colocar assim, né, mano, de um cristão. O interessante é que a primeira vez que a palavra cristãos foram utilizada na Bíblia, né, foi para se referir àqueles que seguiam, identificaram, depois da crucificação, né? Foi depois da crucificação, não foi, pastor? Identificaram, são cristãos, eram os seguidores, em Atos, né? Seguidores de Cristo. Tal. Então, foi o que foi falado, é um estilo de vida, é o caminho, né? Que as pessoas tinham atitudes éticas, vamos colocar assim, né? Tanto no meio que eles congregavam, quanto para a sociedade externa também, né? As pessoas olhavam e identificavam. Eu estava assistindo essa até foi recomendada aqui da revista, é uma sugestão de assistir uma pregação, O que é Santidade, uma palestra do pastor Paulo Júnior. Eu assisti. Aí tinha algumas falas, ele gosta de pegar falas de teólogos, né, do passado, sobre o tema. Ele pegou uma de John Wesley. Ele falou assim, a John Wesley, me dê 100 homens santos que não temam senão o pecado, que eu vou mudar o mundo. Eu achei muito interessante. Vou fazer uma pausa aqui para o nosso presbítero Luciano, exercendo o papel de diácono, né, que hoje, né, trazer, né, aí, ó, um cafezinho. A pata com saudade desse cafezinho, pastor. Né? Amém. Ô Mauro, tô sentindo sua falta, meu irmão. Meu diácono, Mauro. Tá? Aqui, ó, presbítero Luciano. Muito obrigado, tá? Esse cafezinho aqui pra gente. Convido você que está na sua casa também a se servir de uma xícara de café para continuar essa nossa conversa gostosa que não tem aqui essa manhã, né? Então, retomando aqui o pensamento que a gente estava construindo. Cristão de número, cristão nominal, a questão da visão, a percepção que a pessoa tem de si mesma com relação à questão de ser cristão ou não, e a percepção de fora, né? A percepção concreta, vamos dizer, não, peraí, você é de fato ou não é? Talvez, isso é um pensamento meu, vocês vão me ajudar aqui a construir essa ideia. Será que isso parte da percepção errada do conceito de ser cristão? Talvez a pessoa relacione, não, eu sou cristão, por que você é cristão? Não, porque eu vou para a igreja, eu participo, eu tenho uma carteirinha, eu tenho uma Bíblia em casa, eu vou aos domingos, eu pago o dízimo, né? As pessoas têm essa percepção, eu pago o dízimo, ou então, não, porque eu participei, porque minha esposa é evangélica, então eu também sou por tabela, eu acabo sendo. Será que isso tem a ver? Pastor João, você gostaria de comentar sobre isso? Fique à vontade, quem quiser comentar, comente. Eu acho. Infelizmente, irmãos, entenda que a gente não está aqui julgando você, não é isso.
A gente está falando de uma situação geral que a gente observa no país, né? Talvez em outros países também aconteça, mas a gente pode falar do que a gente está vivendo aqui, né? Pode ser. Pessoas que não entenderam o que é ser cristão, talvez. Pessoas que não sabem o que, até aceitou Jesus, até se batizou, mas não entendeu. Eu lembro, eu sempre falei muito sobre amor ao próximo. É um dos temas que eu mais falei na minha vida cristã, foi sobre amor ao próximo. E amor ao próximo é santidade, é santificação. A gente ama porque a gente está nesse processo. Eu amo Paulo porque Jesus ele me ama e eu estou em processo de santificação, é por isso. O cristão que não ama o próximo não é cristão. Ponto. Na verdade, o 1 João fala exatamente isso. Se você não ama o seu próximo, você não conhece a Deus. Ponto. Você não é cristão. E existem cristãos que não amam. Existem cristãos que não vão com a cara do irmão, não vão com a cara do fulano de tal. Então, esse buraco é tão profundo, tem tanta gente que não entendeu o que é ser cristão de verdade, eu acho que talvez seja essa a raiz do problema. Por isso que a gente está criando número sem criar verdade, né? Sem criar doutrina, faltando o discipulado, como o pastor ele falou. Então, sem criar o impacto que a gente esperaria, né? Que gerasse desse número de 60 e poucos, só católico, né? 60 e pouco, fora os evangélicos, né? Imagina. Existe número, está mais de 85%. Existe número, mas não existe transformação de vida e de mente. Perfeito. Eu acho que talvez seja por aí. Talvez. Essa é a nossa briga, né? Como segmento do cristianismo universal, juntamente com outras igrejas que são irmãs, tanto batista, presbiteriana, assembleia, o mundo evangélico. E aí eu vou falar para o nosso arraial aí, essa é a nossa briga. Esse é o nosso nicho. Nesse mundo todo, o que a gente vê, o Wesley falou assim, uma frase, dentre tantas falas interessantes, o Wesley vai dizer que ele não temia do metodismo desaparecer na Terra. Ele falou, eu não temo o metodismo desaparecer da Terra. Eu temo é que ele se torne uma seita morta. Ele continua a existir, mas ele é uma seita morta. Esse era o temor do fundador do metodismo. Olha só. De tamanha importância que ele dava a essa questão da santificação, uma seita morta. Outra fala que ele diz que é interessante, ele diz assim, nós metodistas nascemos e fomos chamados por Deus para reformar a nação, despertar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Os 3 desafios missionários do movimento metodista. Então, a questão da santificação é uma questão cara para todos nós. E eu acho que deve ser levado à clareza isso, para que as pessoas entendam, pelo menos respeitosamente falamos isso, essa é a nossa visão do que é ser um cristão. Nós não entendemos, Fábio, um cristão nominal, como segmento metodista que somos. Nós não compreendemos um cristão nominal. Isso é inconcebível dentro da nossa estrutura e do nosso modo de pensar. Não tem cabimento. O Wesley chega a ser radical, ele vai falar assim, ou você tem fé ou você não tem fé nenhuma. O que ele está falando isso? Não existe meia fé, não existe um pouquinho de fé, um negocinho assim que você... Não, ou você é ou você não é. Tamanha radicalidade que ele tratava desse tema. E outra questão importante, Fábio, já passando para você, é aquilo que eu disse. É muito importante, se pudermos contribuir para que vocês de casa entendam uma diferenciação entre receber a Cristo Jesus e a salvação e a santificação. Isso é muito importante. Não estamos fazendo julgamento, o pastor João disse isso, não estamos fazendo julgamento se o sujeito é salvo ou não, porque ele tem um estereótipo de cristão ou não. Não é nossa ideia, porque a salvação pertence a Deus e só Deus pode dizer se o sujeito é salvo ou não. E ele testifica isso no coração. Entendemos que isso é uma questão privada, foro privado, foro íntimo. Mas nós não entendemos
que um cristão salvo não tenha alguma coisa exterior. Nós não compreendemos isso. Wesley vai dizer sobre isso, e eu escrevi isso no meu Twitter um tempo atrás, sobre a ideia de que não pode haver nada fora se não houver antes algo dentro. Você fala de Wesley, tem que ter alguma coisa por dentro. Então, a santificação para nós é um tema importantíssimo, fundamental, distinto da salvação. A salvação é uma coisa que ela é imediata, lembrando o ladrão da cruz, imediato. Santificação, processual. Não entendemos que o ladrão da cruz teve tempo para amar alguém. Se santificar ali, né? Se santificar. Santificai-vos. Aí Jesus vira para ele e fala, santificai-vos. Não teve tempo para isso. Mas a gente entende a salvação daquele homem. Então, distinguimos uma coisa da outra. Perfeitamente. Então, é interessante essas falas, porque a gente começa a compreender que o equívoco da compreensão com relação à santidade. Eu gosto da maneira de pensar aqui do pastor João, quando ele fala assim, para a gente entender alguma coisa, é bom a gente entender aquilo que não é. Né? Então, o que não é santidade? Santidade não é um ensino ultrapassado, vamos colocar assim. Né? Porque na sociedade hoje, o pastor João falou no começo, eu lembro quando era adolescente e tal, via essa palavra santificai-vos e achava legal, né? E meu ponto já era o contrário, tá, pastor? Quando eu olhava assim, vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes na minha vida passada, né, antes de me converter, isso, vida de trevas, era trevas, não tem como não ser trevas, né? Era trevas. Né? Mas, assim, eu gostava de estar no erro, de fazer as coisas erradas. Eu pensava, não, quando eu tiver com 80 e tal, né, tiver ali, aí eu vou, porque eu sabia que era bom, eu sabia que Deus é bom, Jesus é bom e tal, né? Mas eu sabia que se eu tivesse esse compromisso, eu teria que renunciar um monte de coisa que fazia bem para minha carne, né? Então, esse era o motivo da minha adolescência, da minha juventude aí, de me prender no pecado. Eu acredito que esse seja o motivo de muitos também viverem essa vida, assim, sabe, reconhece, olha no espelho e sabe, não, eu sei que eu estou errado, eu sou que estou errando, mas eu ainda estou muito apegado ao pecado, não consigo me libertar disso, né? Isso acontece, né, pastor? Mas o Espírito Santo, irmãos, é uma transformação. Eu já compartilhei com vocês aqui como é que era. Foi o progresso, né? O primeiro ano de convertido, João, quando foi o primeiro carnaval, Jesus, que prova, pastor. Eu escutava o trio elétrico passando. Aí o povo falou, vamos orar aqui, vamos dar a mão. Meu Deus, que coisa tediosa que tem aqui. Eu queria estar mergulhando, estar ali e tal. É um processo, irmãos, é um processo. Hoje, irmãos, eu falo para vocês, eu não consigo mais me ver naquela prática, naquela vida. Hoje, quando eu tenho que ir para o Maracanã a trabalho, a serviço, eu fico ali, eu vejo o povo xingando o juiz, eu me sinto totalmente fora de ambiente. Eu me sinto desambientado, né? E isso é um processo, não foi do dia para a noite, né? É um processo. Então, que a gente compreenda isso. Porque hoje, os jovens, Paulo, eles talvez escutem essa palavra, falar de santidade, chega a torcer, nossa, mas santidade, pô, isso aí é ultrapassado, isso aí é obsoleto, é quadrado, né? Não, porque associam às vezes santidade com isso, é o estereótipo, né? Não, é usar a Bíblia deste tamanho embaixo do braço. Daí é uma coisa que eu digo, a dificuldade nossa no discipulado, no bom ensino para as pessoas, porque e isso foi um erro mesmo, ao longo da história da igreja recente, não é a igreja medieval ou primitiva, ou os pais da igreja, não. Isso foi um erro recente, dentro da modernidade. A ideia de olhar a santidade pelo aspecto negativo, e não olhar a santidade pelo aspecto positivo, ou seja, não olhar a santidade pela ideia do prazer, mas olhar a santidade pela ideia do martírio, do autoflagelo,
E aí causou um problema de quando você fala santificai-vos hoje, as pessoas podem achar que vai ter que usar eu esqueci o nome, é o silício. Não é silício o nome? Aquele silício, né? Acho que é. Depois o Léo, o silício não, aquele que aperta. Depois procura aí, Léo, para ajudar aí a interação. Acho que é silício o nome. Que aperta assim, na perna ou no braço, para castigar o corpo, para espiar o pecado do corpo. Isso, um autoflagelo, né? Autoflagelo. É chicote nas costas também. Então, isso ficou tão forte no imaginário das pessoas que quando adolescente também tinha. O João também tinha essa ideia de quando falava santificava, ele falava, ih, rapaz, agora eu vou ter que virar um crentão. Aí a gente escolhia aquele irmão que para nós era referência, só que a gente não sabia, porque para nós era uma referência de um homem de Deus, que era aquele irmão chato, de terno e gravata. Irmão chato, vou ter que ficar igual eu lembro do Manuel Tomás, era um diácono. E eu vou ter que ficar igual o Manuel Tomás, de terno. Porque a gente aprendeu errado a ideia, ficou no imaginário popular de que a santificação não tem prazer. A santificação é no sofrimento, né? A santificação é no autoflagelo. E aí a beleza da santificação, entender o Salmo primeiro, antes tem o seu prazer na sua lei, medita nela de dia e de noite. Como eu posso ter prazer num negócio que está sempre dizendo que eu não posso fazer nada? Não faça isso. Perfeito, eu quero falar também. Muitas pessoas também entendem que a santidade é só uma desculpa para um pastor te manipular, não é? Pensam isso também. Eu lembro. Olha, eu tenho uma irmã em Cristo, né? Que também ela lá no começo dela, não vou revelar o nome dela aqui para vocês, né? Mas vocês que conhecem, isso aí é comum, isso acontece até hoje. Né? Pessoas que às vezes estão indo para a igreja, ela tinha o costume de usar as saias mais curtas, ele uma outra igreja, a igreja presbiteriana, veja, né? O pastor mais chamou a atenção dela. Aí essa época de inverno, né, que chega, aí ela ia com a blusa de moletom, mas com aquela mini saia. Aí o pastor brincava, você só sente frio em cima, né? Ou seja, talvez alguém possa pensar, aí, o pastor, nem meu pastor ainda, estou só vindo aqui visitar, mas está querendo manipular. Talvez faça essa interpretação equivocada. Não é nada disso, tá, irmão? Santidade não é para manipular, não é um ensino ultrapassado, tá certo? Santidade é um processo que vai nos moldar segundo o caráter de Deus. Vai expressar, vai acabar no quê? Converge para o amor, que o pastor João disse, seria amar o próximo. É isso, é a expressão de ser santo. Agora, pode falar, pastor. É só uma informação, é silício mesmo, mas o meu querido químico aqui, não com S, mas com C. Ah, tá, porque... É silício mesmo, silício, tá bom, eu gente? conheço, é silício. Silício, tá? Não o elemento químico. Temos dois químicos aqui hoje. Eu também associei o... Se eu tivesse errado, eu ia passar uma vergonha agora, hein? Mas não, gente, não é elemento químico. Tá vendendo no Mercado Livre silício? É verdade para autoflagelo? Rapaz, aí, gente, vende no Mercado Livre. Se você quiser se santificar, já pode comprar aí o flagelo. Brincadeira, tá, irmão? Mas essa questão que você falou sobre os mais jovens e os adolescentes enxergar a questão da santidade, da santificação de maneira chata, é porque, assim como o pastor ele falou, não compreenderam bem ou não foi transmitido com clareza essa situação. O que acontece é que a santidade ela é vivida na vida prazerosa, na vida que você tem no dia a dia. Então, o que eu diria para esses jovens e adolescentes é que a santidade ela não é como propõe aquela dicotomia entre o espiritual e o humano. Ela é vivida ela é vivida na integralidade do ser humano. Assim como muitas vezes a gente escuta aqui o Eli falar que alma e corpo são uma coisa só e não são distintas entre si. Você não enfatiza a sua alma, o seu espírito enfatiza o seu corpo. As duas coisas são unidas em uma coisa só. Dessa mesma forma, a santidade ela tem que ser vivida na sua matéria, na sua vida. É através das suas ações, das suas atitudes, é que vão dizer se você é santificado ou não. Desse modo, jovem adolescente, viva a sua vida com santidade. Isso é, no seu corpo, na sua vida.
E aí isso vai querer dizer o quê? Mas o que eu posso fazer, ou o que eu não posso fazer que vai dizer que eu não sou santo? Você sabe. No fundo, eu também tinha esses questionamentos, mas no fundo, você sabe o que é errado e o que é certo. Então viva a vida e viva essa santidade na sua vida, no seu prazer, na sua vida com seus amigos, e sem fazer aquilo que você sabe que é errado. E você vai estar sendo uma pessoa santificada. Isso aí, escutou, né? Você sabe. Amém. Então... Eu ia até fazer uma provocação aqui. Eu acho que a gente já entende isso, mas talvez o pessoal de casa talvez tenha uma dúvida. Como ter prazer na santificação? Boa pergunta. Eu pensei que você criou expectativas aqui. Vai falar, cara. Eu vou pegar para vocês, mas é o que eu falei no começo, né? A vida cristã é uma vida maravilhosa pelo contato com Deus, né? O contato com Deus, irmãos, ele proporciona para nós experiências que, olha, são indizíveis, são inefáveis, né? A palavra inefável é bonita, né? É bonita. Inefável é bonito. Eu lembro do Henrique Cristi quando fala essa palavra. Inefável. A vida cristã, irmãos, ela é composta por experiências que a gente não consegue traduzir. O que é sentir a presença de Deus? Eu não sei explicar isso. Me desculpa, eu não sei. Não é um arrepio. Pelo amor de Deus. A presença de Deus não é um arrepio, é muito além disso. Ela testifica no meu espírito que Cristo é real, sabe? Amigo, você não consegue essas experiências lá fora em lugar nenhum, fazendo nada na sua vida. Então, assim, o prazer da santificação, ao meu ver, como ter prazer na santificação? Tendo prazer no contato, no convívio, na experiência com Deus, sabe? No processo de conhecer a Deus. Eu acho que isso é sensacional, isso é maravilhoso. Se eu puder contribuir também com essa definição aí, ou essa ideia, que realmente a presença de Deus não é um arrepio, é muito mais além, apesar de a gente tem arrepios quando Deus se manifesta de forma graciosa sobre nós, mas vai muito mais além. E assim, também, você só consegue compreender prazer na santificação se você entender santificação como preenchimento de amor, ou santidade e amor. Santidade e amor é a mesma coisa. Quando você entende que a santificação é estar cheio de amor de Deus no coração, você começa a ter prazer naquilo que você está fazendo, porque você faz tudo por amor. E quem faz as coisas por amor, ele sente alegria. Ele não sente tristeza, ele não sente pesar em fazer alguma coisa, mas ele está fazendo sempre com muito prazer, tanto para o próximo, tanto para com Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Então, santificação, quer ter prazer em santificação, se encha de amor. Tem um texto que o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu acho isso bacana, assim, porque o amor de Deus, então não é um amor sentimental, no sentido humano, de um amor de paixão entre um homem e uma mulher, ou um sentimento, mas o amor não é um sentimento, ele é além disso, ele é eu diria, não vou dizer um elemento, mas ele é um ente. Vamos trabalhar um pouco mais filosófico, né? Ele é um ente que é de Deus, então ele é nos dado. Então o amor de Deus nos é dado, ou seja, é uma constância, um presente, o amor de Deus presente pelo Espírito Santo que nos foi dado no passado. Ou seja, quando recebemos a Cristo no dia que nos encontramos com Ele, e o apóstolo Paulo estava se referindo a isso. Olha, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo nos foi dado? Nos foi dado quando recebemos a Cristo. Então, a partir dessa recepção, eu vivo uma vida cheia de amor constantemente. Que legal, e o amor de Deus é santo. Um entendimento aqui como se estivesse conectado à fonte de onde vem o amor, né? Isso, mas é constante, é dinâmico, é relacional. Olha, é relacional, sua para com Deus e obviamente sua para com o próximo. É dinâmico porque ele não é estático, então ele é dinâmico, ele se move
Os químicos aí, físicos aí, me ajudem mais nessa palavra dinâmica para compreender melhor o sinônimo da palavra dinâmica. Então, ela é constante, sempre em transformação, sempre em movimento, e por isso que o apóstolo Paulo fala no presente. Agora, desconecta da tomada de Deus. Pois é. Acabou o amor, acabou a santidade. Sempre se renovando. Muito legal colocar essa explicação aí, para mim foi bem elucidativa. Vou colocar uma frase bonita igual, tá? Nosso pastor João, né? Mas olha, então a gente compreendendo isso tudo acerca da santidade, a gente reflete, né? Poxa, pegando aquela frase de John Wesley, me dê 100 homens santos que não temam senão o pecado, que eu transformarei o mundo. Na pregação lá do pastor João, ele trouxe uma informação que eu achei muito interessante, que irmãos, eu me aventuro na cozinha, de vez em quando eu faço uma coisa lá, dá certo. E a Roberta, como ela é muito gentil, ela diz que ficou gostoso. Mas enfim, o feijão, por exemplo, que ele trouxe o exemplo, 1 quilo de feijão, para você temperar ele, você usa ali 1,3 gramas. Você imagina, 1 quilo de sal, você pega 1,3 gramas. Um pouquinho de sal. Eu tenho que perguntar, você conseguiu essa precisão? Passa até no laboratório, né? Pois é, não, foi o exemplo que o pastor claro, trouxe, eu escutei e falei, caramba, que interessante, né? Porque realmente, para você salgar, você não vai encharcar um negócio de sal. Você encharcar de sal, aí vai dar ruim, né, irmão? A pressão vai lá em cima. Enfim, mas um pouquinho de sal já faz toda a diferença. Ele diz um exemplo, quando você tempera ali o alface, você coloca um pouco de sal, né? O que vai dar o gosto ali? Vai ficar com gosto de sal ou vai ficar com gosto de alface? O gosto de alface. Só que vai sobressair. A característica do sal ele faz isso, ele potencializa o sabor, né? Pensando do lado espiritual, o próprio Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perder suas propriedades, não serve para nada além de ser lançado e ser pisado. Então a gente pode colocar isso para a gente também, né? A gente deve, o pastor falou aqui, não, porque nós, colocando assim a liderança, né? Erramos, pecamos na questão de catequizar, né? De ensinar, mas isso não pode ficar só na conta dos pastores, dos padres, né? Daqueles que vão catequizar, não. Isso deve ser uma busca nossa também. Isso aí deve, através do processo de santificação, que foi falado aqui, né? Como é que a gente santifica? O pastor João falou. Oração, leitura de Bíblia, tal. Então a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai gerando esse interesse e nós vamos buscando essa compreensão, se olhando no espelho e vendo nossas ações, assim como Paulo falou, você sabe o que você faz de errado. E é verdade, irmãos, a gente olha e a gente sabe. Deita a cabeça no travesseiro, faz aquela reflexão e pensa, caramba, não devia ter feito aquilo naquele momento, né? Poxa, eu errei ali, preciso consertar isso, né? E é assim, deve ser feita sempre essa autoanálise. Então, são muitos os motivos que a gente deve buscar a santificação em nossas vidas. Eu separei e destaquei alguns aqui, porque a nossa hora já está passando, né, pastor? Já estamos caminhando já para o final. Hoje começou um pouquinho mais tarde hoje, né, irmãos? Mas a gente tenta encerrar sempre ali, 11 horas. Mas eu destaquei aqui, usando como base a revista, e colocando aqui uns pensamentos meus também, razões pelas quais devemos buscar uma vida santa, o estilo de vida santo, né? Coloquei aqui o primeiro, para refletir o caráter de Deus. Vamos fazer essa leitura? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Vou pedir para o Paulo fazer essa leitura para a gente. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Isso, eu vou te dar um também, peraí. Abre para a gente, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Amém? Paulo, estamos a fazer a leitura agora de Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pode repetir, por favor, que eu estava aqui conversando com o pastor, não consegui acompanhar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém, né? Ele fica bem claro que Paulo ele coloca o exemplo de Cristo, né? Para a gente oferecer, é um sacrifício de louvor. Aí você pensa, caramba, Jesus ele ofertou tudo que ele tinha, a vida dele. O que pode ser tão caro para nós que não será possível a gente pagar para Deus? Poxa, ele não pede, ele só pede que a gente ame. Ele só pede isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é você colocar as coisas em ordem, não é, pastor? Eu entendo assim, porque quando nós estamos afastados, estamos longe de Deus, estamos nas trevas, o primeiro lugar em nossas vidas que a gente coloca ali é o quê? Somos nós, é o nosso egoísmo. Então eu sou guiado pelos meus interesses, aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Eu não levo em consideração aquilo que o meu irmão gostaria de ter, o meu pai, minha mãe, minha esposa. Não, eu só consigo enxergar o meu interesse. Então, é isso, irmãos, que motiva o que a gente vê, essas notícias de jornal aqui. Ah, o pessoal roubou, pegaram, usaram explosivo, dinamite, arma pesada. Ele não quer saber quem vai aparecer na frente dele. Ele quer conquistar o objetivo dele, que é o quê? Saquear, roubar. Se tiver que matar, passar por cima, matar a mãe, entregar quem tiver que matar, ele vai matar para poder conquistar o objetivo dele. Porque ele não está pensando no coletivo. Ele está pensando em resolver o problema dele. É assim. A gente pegar o caso lá do menino Henri de novo. Irmãos, eu não estou querendo criticar a mãe, não sei, não compete a mim isso. Mas eu só consigo raciocinar dessa forma. O que leva uma pessoa que tem um filho, né, a sujeitar aquilo? Estão dizendo agora, a defesa mudou, né? Está dizendo agora que ela sofria também a agressão do tal do Jairinho lá, né? Doutor Jairinho. Eu não sei se é verdade ou não. Pode ser, mas, irmãos, sinceramente, eu acho difícil, né? Poxa, você ama teu filho, você vai pegar teu filho e vai sair daquela situação, vai embora. Você vai se sujeitar. Não, agora eu morava lá na Zona Oeste, agora estou morando aqui na Barra da Tijuca, no condomínio, eu tenho acesso a isso, aquilo, outro, não preciso nem, só vou lá bater o ponto, ganho 16 mil reais na minha conta. Irmãos, está priorizando o quê? Interesses particulares, né? Então que a gente faça essa reflexão, porque a santidade ela conduz a isso, a gente coloca as coisas em ordem, a gente começa a colocar o amor a Deus e o amor ao próximo em primeiro lugar. Agora, nosso tempo já está estourado, né, pastor? Mas eu vou pedir a fazer a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, não foi que pedi? 5, deixa eu conferir aqui. Não lembro. 15. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Então a gente entende, a parte dessa leitura, que é uma transformação integral. Ela é integral, ela transforma tudo, irmãos. Transforma a maneira de pensar, de ver, de agir, de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com os animais. É uma transformação impactante. Olha, irmãos, nós vamos continuar essa conversa semana que vem, tá? Nosso tempo já se acabou, certo? Não vou ter nem tempo de passar as considerações finais para vocês aqui. Vamos só
passar a palavra aqui para o pastor, trazer alguns avisos, certo? Eu espero vocês semana que vem para a gente continuar nosso estudo acerca desse tema tão importante. Tem mais para a gente falar sobre isso, tá? Se você quiser compartilhar aí, ao longo da semana, alguma temática que você gostaria que fosse abordada em umas próximas lições, pode compartilhar também, tá, gente? A gente já está encerrando nossa revista. Vamos pensar num próximo ciclo de temas para a gente trazer, e você pode compartilhar através do grupo da igreja, através do grupo da IBD, comentando aí na página do Facebook, tá ok? Pastor? É isso aí, Fábio. Esse é um tema muito bacana. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, para esclarecer mais sobre como alcançar essa santificação. Mas o tempo se foi e nós queremos encerrar. Porém, antes de encerrar, a gente tem uma coisa. Ontem foi aniversário do nosso querido pastor João. E hoje, João, a gente quer homenagear você, a gente quer fazer uma surpresinha bacana para você. Então, por favor, que entre as meninas, por favor, aqui. Podemos aplaudir, não é isso? Olha, gente, aplaudam o Senhor Jesus aí. Por favor, meninas, venham cá. Isso. A gente quer fazer essa pequena homenagem a você. A paz, Senhor, meus irmãos, a paz, Senhor, mesa linda. Pastor João, nós não podíamos deixar seu aniversário passar em branco, porque você veio parar numa igreja que é festeira pra caramba, e eu sou mais festeira ainda, né? E eu falei, não vamos falar nada no culto, porque ele não quer que fale nada no culto, mas no domingo nós vamos surpreendê-lo com um bolo e com uma lembrancinha que eu vou passar às suas mãos em nome de toda a igreja, a primeira igreja metodista wesleyana de Jardim Primavera. Amém? Gisele quer falar alguma coisa? Verenique quer falar alguma coisa? Também não? Então, pastor, todo aniversário tem que ter bolo. E o seu bolo veio em umas mãos especiais, né? Melhor bolo. Coloca aqui, Gisele. Gente, melhor bolo da melhor pessoa. Eu agradeço a vocês, gente. Obrigado. Eu não mereço. É pela graça de Jardim Primavera. Eu não mereço isso. Mas muito obrigado de verdade a todos vocês. Como eu falei no começo, eu estou muito feliz por estar aqui com meus amigos, né, de longa data. Pastor Eli, um homem que sempre foi um referencial para mim, sempre mesmo, desde que eu o conheci. E vocês que são uma igreja que sempre foi um referencial para mim. Então, eu estou aqui como um aprendiz, para aprender a ser cristão com vocês. É isso. Eu não defino de outra forma e não é uma humildade boba. Não, isso não é verdade. Então, obrigado, gente. Obrigado de verdade. Eu queria que todos comessem um pedacinho desse bolo. Todos vocês, toda essa igreja, eu queria guardar para mais tarde. Eu sei que não é possível, então eu vou comer por vocês. Me perdoem. Mas eu queria de verdade, acredita em mim. Quem sabe outro ano, né, sem pandemia, a gente consegue fazer uma coisa para todo mundo. Obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, de verdade. É verdade, João. Mas nós gostaríamos de dizer aqui, com uma palavra, eu digo isso com uma palavra mesmo oficial da igreja, a gente está muito feliz com vocês aqui, você, a Gisele, toda a igreja fala muito bem de vocês, então abraçou e acolheu vocês, assim como que se vocês fossem pertencentes a Jardim Primavera desde a fundação, então encaixou, né? Casou, e a gente está muito feliz, de verdade, digo isso em público, testificando aqui na frente desta câmera, para que fique gravado de que vocês, para nós, são uma bênção de Deus. E a gente deseja que toda sorte de bênção recaia sobre a vida de vocês, em especial, obviamente, pelo seu aniversário, sobre a sua vida, capacidade, dom, sabedoria, inteligência, e que vocês, e aí eu coloco vocês cumpram o chamado que Deus tem na vida de vocês, porque Ele certamente vai capacitar a cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar pela vida do nosso querido pastor João. Está ali atrás o presbítero Luciano, o nosso querido Léo, eles estão ali também, então estão compartilhando desse mesmo momento aqui, assim bem como todos que estão em casa, estão compartilhando desse momento e deseja toda a sorte e bênção para vocês. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome nesse instante de forma muito agradecida, porque o Senhor nos presenteou com a vida desse Teu Filho. Muito obrigado, porque o dom e o talento que o Senhor depositou no coração deste Teu Filho tem sido colocado
ao serviço do teu reino, da tua missão, aqui entre nós, e nós estamos desfrutando disso. Muito obrigado. Pai, continue abençoando, dando toda a capacidade, sabedoria, inteligência e os dons necessários, Senhor, para essa caminhada, no nome de Jesus Cristo, bem como no casamento desse teu filho, tua filha Gisele, ó Deus, o lar, a casa, o projeto, Senhor, o futuro, aquilo que eles sonham, ó Deus, como conquistas, em nome de Jesus, que a tua bênção seja. Esse é o desejo de todos nós. Fazemos isso na autoridade de igreja que o Senhor nos concedeu e levantamos as nossas mãos em direção a esses teus filhos, como ensina a tua palavra, e assim manifestamos sobre ele as tuas bênçãos, intercedendo no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aê, vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Vamos encerrar, Fábio, é isso? Encerrar, e gente, a gente vai comer. Se você quiser dar um pulinho aqui, vem cá, vem pra cá. Ó, chegou. Corre. Ó, corre, mano. Venha pra cá, mas tem que correr. Tem que correr. Chegou o nosso presbítero André Vinícius, chegou a tempo ainda, né? Então, gente, que Deus abençoe. Até semana que vem a gente vai estar de volta com um tema aqui. Tchau, fiquem com Deus, gente. Tchau.